Amém, aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que bom estarmos aqui na presença dEle. Saber que Ele me ama, saber que Ele te ama. E saber que estamos aqui por causa deste amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você creu em Cristo, você tem a vida eterna. Amém? Glória a Deus. Amém? Pode assentar-se. Nós estamos no início de 2025, do ano de 2025. E nós temos por costume, um bom costume de alguns anos, de nós estarmos entregando ao Senhor as primícias do ano que inicia. Por isso é muito importante você estar aqui. É importante porque você está consagrando os primeiros dias deste ano para o Senhor. E também é importante porque nós trazemos para o coração da igreja a base da palavra de Deus que será ministrada praticamente por todo esse ano. E nós recebemos uma palavra da parte de Deus, e eu gostaria que você entendesse isso. Não é da parte do pastor. Quando eu busco uma palavra para o ano, eu não busco uma palavra que me agrade, ou algo que eu queira trazer, mas eu busco do Senhor. Procuro ouvi-lo. E o Senhor vai dando sinais, o Senhor vai dando confirmações. E eu posso dizer aos irmãos e às irmãs, eu não falei isso no início, no primeiro dia. Até porque é bom deixar você digerir a palavra recebida, para que você tenha a sua visão e os seus pensamentos e os seus conceitos sobre a palavra que foi liberada. Eu particularmente como pastor, quando eu liberei a palavra na passagem do ano, percebi que ela não foi muito bem recebida. Por isso eu quero dizer a vocês, irmãos, que essa é uma palavra de Deus para Betel. E eu não falei isso porque eu queria mesmo que você pensasse um pouco, considerasse com o Senhor. Mas essa palavra que foi liberada para 2025, eu acredito que foi a palavra mais confirmada de todas que nós já liberamos aqui. Muitas confirmações, de muitas formas, e de formas até sobrenaturais. Sobrenaturais que eu digo algo fora do nosso entendimento. Então receba essa palavra como uma palavra de Deus para a minha vida, como uma palavra de Deus para a sua vida, amém? Porque na verdade Deus está preparando uma igreja para o fim dos tempos. Ele está preparando uma igreja para ser militante, para ser guerreira, para ser forte. E mais uma vez, se vocês estão cansados de ouvir, para ser uma igreja madura. Uma igreja que entende o porquê está aqui e entende o que é o reino de Deus. Não uma igreja que está buscando outras coisas a não ser o reino de Deus em primeiro lugar. Porque o próprio Jesus nos ensina que devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar e as outras coisas nos seriam acrescentadas. A igreja dos últimos dias, a igreja do fim, e eu acredito que nós estamos. Tem uma música da banda Resgate que ele diz assim: eu não sei se é nos meus dias,
Mas quem sabe será dos meus filhos ou dos meus netos. Mas mesmo que seja para os meus filhos ou para os meus netos, está perto. E a igreja precisa se preparar o mais cedo possível. E para a igreja se tornar uma igreja forte, guerreira, madura, o Senhor necessita de homens e mulheres que desejem isso. Muito mais do que os bens dessa terra. Amém? Então essa palavra sobre o despertar do amor, ela é muito importante para nós. O despertar fala dessa figura mais simples. Alguém que está dormindo. Amém? Dormir é bom, não é verdade? Quem gosta de dormir aí? Mas você quer ficar dormindo os 70 anos que você tem na terra? Então veja. Então nós temos essa figura mais simples de alguém que está dormindo e uma outra pessoa vem para despertar esse que está dormindo, para que ele acorde, para que ele possa viver a vida. Nós estamos aqui na terra, somos cristãos, somos de Cristo, estamos aqui para viver a vida de Cristo na terra. Então o Senhor quer nos despertar. E esse alguém que nos desperta, que desperta a igreja, não é o pastor, não são os profetas. Quem vem despertar a igreja é o Espírito Santo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Nós que estamos aqui ministrando, cremos nós que estamos sendo usados pelo Espírito Santo como vasos de barro. Porque através do pregador, ele pode despertar você. Mas deixa eu falar uma coisa. Ao mesmo tempo, ele está despertando o pregador. Essa palavra é para todos nós. Despertar também fala de o despertar de um novo dia. O nascer do sol. Você já percebeu que à noite, na escuridão, as coisas são muito parecidas? As coisas são muito incertas quando você está na escuridão? Mas quando o sol vai nascendo e o dia vai despertando, a luz vai revelando muitas coisas. Principalmente as cores, elas começam a ser reveladas. Então o despertamento também fala de trazer luz, de trazer revelação às nossas vidas. Eu estou falando para crente, revelação para nós, que o sol da justiça brilhe sobre nós, trazendo revelação, trazendo clareza para o propósito pelo qual nós estamos aqui. Amém? Mas eu gosto de um terceiro exemplo. Que eu chamo de... Esqueci. Então dá um impacto assim. Choque, como é que fala? Devia ter anotado ali. Choque de realidade. Choque de realidade. Penso eu
que nesses dias, nesse ano, o Senhor quer dar um choque de realidade em nós. O que seria um despertar de um choque de realidade? Vamos pensar numa pessoa que come de tudo. Tudo que vem, de modo algum, rejeitarei. Come, não tem dieta, não tem nada, vai comendo, vai comendo, vai comendo. As pessoas vão dizendo, ei, vai devagar, isso aí vai fazer mal para a sua saúde. Não é assim que você deve se alimentar. Mas aí começa a sentir uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali, um cansaço para subir uma escada, tal, vai no médico e descobre que está com um diagnóstico horrível, com problemas sérios. Essa pessoa então leva a um choque de realidade. Não é uma história, não é uma utopia, não é uma coisa, é a realidade. A pessoa está naquele estado. Então ela leva um choque de realidade. Eu já vi pessoas largarem de fumar por causa desse choque de realidade. Quando chegaram a fazer um exame de pulmão, viram que a situação estava muito feia, ou que estava desenvolvendo um câncer. A pessoa leva um choque de realidade. E levando esse choque de realidade, a pessoa precisa tomar uma decisão. Se ela continua vivendo da forma que ela está vivendo, ou se ela vai mudar as suas atitudes. Então eu creio nisso. Deus quer nos despertar do sono, quer trazer revelação, luz sobre as nossas vidas, nos dando um choque de realidade. Como ministério e individualmente. Eu sempre digo que se o Senhor tiver a oportunidade de nos mudar individualmente, no coletivo, nós veremos resultados tremendos. Amém? No segundo dia, o pastor Marcos falou sobre despertar. No terceiro dia, a pastora Claudinéia falou sobre obediência. E ontem, um quarto dia, o pastor Albano falou sobre voltar ao primeiro amor. E hoje eu quero falar um pouco sobre temor. Vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Marcos. Abra aí sua Bíblia no Evangelho de Marcos 12, versículo 29 a 31, que é a palavra para nós, para este ano. Diz assim: respondeu Jesus. O principal mandamento é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior que estes. Amém? Então o Senhor Jesus, Ele começa dizendo, o principal mandamento é: ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Essa declaração é uma declaração que os judeus tomaram como a oração deles, conhecida como Shema. Eles fazem esta oração de manhã e à tarde, no final do dia, declarando, sempre lembrando, relembrando: Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Meu irmão e minha irmã,
o nosso Deus é o único Senhor. Isso implica em dizer que só Ele é Senhor. E não deve, de forma alguma, existir outro Senhor. Ou Ele é Senhor da minha vida e da sua vida, ou outro é Senhor nas nossas vidas. Mas é importante entender que Ele é o único Senhor. E que se nós temos outro Senhor, a não ser o Senhor Deus, nós é que elegemos este Senhor nas nossas vidas, porque não é Senhor. A coisa está errada. Não está certa. Se eu tenho como Senhor outro que não seja Deus, é porque eu coloquei isso, ou essa pessoa, como Senhor da minha vida. Então nós precisamos entender isso, igreja. Ele é o único Senhor. Queira eu ou você aceitar ou não, Deus é o único Senhor. Então isso é muito importante. Porque se nós não entendermos isso e não termos Deus como o único Senhor das nossas vidas, tudo que vai ser falado daqui para frente não vale de nada. Tudo que foi falado sobre despertar, tudo que foi falado sobre obediência, meu Deus, sobre voltar ao primeiro amor, nada disso tem razão de ser. A primeira coisa que nós precisamos deixar bem estabelecido em nossos corações, no trono do nosso coração, que Ele é o único Senhor. É simples assim, mas vai exigir de mim e de você. Esse evangelho que pregam por aí, que não exige nada de nós, é mentira. Porque daí eu não precisaria de um Senhor, não é verdade, pastor? Agora, se eu tenho um Senhor, é óbvio que isso vai exigir algo de mim. Quem foi que falou aqui, que pregou aqui sobre patrão? Foi você, né? Pastor Albano. Você tem o seu patrão lá. Você não tem que obedecer ele? E por que você obedece? Quem esteve aqui já ouviu isso, né? Por que você obedece ao seu patrão? Deixa eu falar uma coisa, sabia que tem gente que obedece mais o patrão do que a Deus? Mas nós estamos falando de temor. Por que é que você obedece ao seu patrão? Se ele falar assim, faça isso, você vai lá e faz. Você até quer fazer outra coisa. Ele fala assim, não, mas eu quero que você faça isso agora. Para quando? Para agora. Para ontem. E por que você faz? Você faz por medo. Porque se você for corajoso e corajosa, você perde o seu emprego. Eu já perdi meu emprego por ser corajoso.
Eu já perdi emprego por ser corajoso. Eu cheguei para aquele que me mandava e falei assim: não vou fazer e pronto, acabou. Não justificando, né? Mas nessa época eu não tinha Jesus. Eu era brabo, gente, eu era brabo. Quem me conheceu mais antigamente, eu era brabo. O que eu ganhei com isso? Tá fora. Manda quem pode. Mas com Deus não é assim. Com Deus não é assim. Abra comigo em Êxodo 20. Êxodo 20, capítulo 20, versículo 1 e versículo 2 e 3. Aqui está registrado o tão famoso 10 mandamentos. Alguém já ouviu falar dos 10 mandamentos aí? Acho que até por filme, né? Acho que tem, se tem algo retratado pelo cinema, deve ser a entrega de Jesus na cruz. E o segundo, ou o primeiro, deve ser os 10 mandamentos. Diz assim: então falou Deus estas palavras: eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Tem alguém aqui que Deus resgatou da casa da servidão, do pecado aqui? Aleluias. Mas ele diz: eu sou o Senhor, teu Deus. Mas olha o que me chama a atenção. No versículo 3, que é o primeiro mandamento. A Bíblia é algo extraordinário, minha gente. Esse versículo 3, ele é o versículo que, se você fizer uma análise nele, analisar este versículo, você vai perceber e entender que ele resume toda a lei. Diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Vou repetir: não terás outros deuses diante de mim. Relembrando mais uma vez, que quando ele fala deuses, é porque ele está falando com a humanidade que criou esses deuses. Dá para entender o que o pastor está dizendo? Só há um Senhor, só há um Deus. E se existem outros deuses, não foi Deus que criou. Os homens criaram outros deuses. Então ele diz assim: não terás outros deuses diante de mim. É importante observarmos o seguinte: ele diz, vou ser repetitivo, não terás outros deuses diante de mim. Ele está dizendo, diante de mim, na minha frente, perante a minha presença, diante da minha face. Vou mudar então. Não terás outros deuses diante da minha face, diante da minha presença, na minha frente. E por que isso é importante? Porque, meus irmãos, Deus
o único Deus que nós servimos, Ele não é homem. Ele não é limitado. Deus não está preso numa caixinha que muitas vezes nós criamos para Ele. Porque Deus é assim, Deus é assado, porque eu acho que Deus isso e aquilo. Deus é Deus. E Ele continuará sendo Deus, mesmo que a nossa visão, dele seja distorcida. Ele continua sendo Deus. Então veja, guarda isso, Deus não é limitado, como nós somos. Hebreus, vamos ler a Bíblia. Abrem Hebreus comigo. Hebreus 4. Diz assim: não há nada que se possa esconder de Deus. Em toda a criação, tudo está descoberto e aberto diante dos seus olhos. E é a Ele que todos nós teremos de prestar contas. 13, perdão, Hebreus 4:13. Não há nada que se possa esconder de Deus. Em toda a criação, tudo está descoberto e aberto diante de seus olhos. E é a Ele que todos nós teremos que prestar contas. Quando Ele diz, não terás outros deuses diante da minha face, diante de mim, amados, é porque Deus vê todas as coisas. Tudo o que acontece neste mundo, absolutamente tudo, desde as coisas mais simples, das mais complicadas, que acontecem nesse mundo, Deus vê todas essas coisas. Deus está vendo tudo. Tudo o que fazemos de certo ou errado. Tudo o que fazemos diante de sua face, diante da sua presença. Eu vou fazer um negocinho aqui, bem escondidinho. Provérbios 15:3 diz assim: os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Ele está observando. Aí você fala assim, talvez aqui nós tenhamos mais de 200 pessoas aqui dentro. Eu conheço um pouco mais a minha esposa, o meu filho, agora estou conhecendo mais a minha nora, e ainda conheço pouco. Aí você diria, será que Deus conhece cada um que está aqui? Só nesse salão aqui, para nós humanos, já é fora de uma realidade. Porque na verdade, se falarmos de uma forma mais profunda, não é verdade, irmã? Nós não conhecemos nem a nós mesmos. Mas Deus conhece eu e você, de A a Z. E Ele sabe o que fazemos de bem e o que fazemos de mal. Jó 34:21 diz:
Pois Deus vê os caminhos dos homens. Ele enxerga cada um dos seus passos. Meu Deus. Conhece cada um dos seus passos. Agora, na modernidade, o pessoal diz que nós estamos vivendo um Big Brother, né? Não é assim que falam? Você já percebeu, se você falar uma palavra bicicleta, aparece um monte de bicicleta aqui? Bicicleta em oferta, né? Alguns querem ensinar na internet para você mexer ali, para ninguém ficar te assistindo, enquanto você está vendo seu celular, não ser hackeado. Falam-se da teologia da conspiração, né? Não é teologia, né? Teoria. Eu sou pastor, gente. Eu sou pastor. É a teoria, né, da conspiração, de que existe um pessoal aí que controla o mundo, assistem a humanidade, as pessoas, através dos satélites, dos nanorobôs e tanto mais coisas que falam por aí. Mas o verdadeiro Big Brother é Deus. Porque essas organizações, se realmente elas existem, elas acompanham de uma forma muito limitada. Mas para Deus, todas as coisas estão patentes. Ele vê tudo. O Salmo 139, esse eu quero ler com vocês, 12 versículos. E é só você prestar atenção nos versículos. Os versículos já falam por si. Vamos ler do 1 ao 12, tá bom? É o Salmo de Davi. E Davi começa assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Ei, antes de ler, essa é uma realidade na minha vida e na sua, hein? Não era uma realidade só de Davi. Davi tinha a consciência disso. Ele entendeu isso. E ele procurou viver firmado nessa revelação que ele tinha de Deus. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. Sabe que eu não quero parar porque nós não temos tempo. Quantas vezes você já levantou e sentou hoje? Quantas vezes? Só aqui na igreja. Mais de uma, acredito. Sabe o que o salmista está querendo dizer? Que Deus observa as coisas mais simples que nós fazemos, as mais corriqueiras. Um simples levantar e sentar. Não é tremendo isso? Nós estamos falando de temor, tá bom? Eu acredito que nós vamos conseguir chegar lá, mas já estamos falando. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetra. Deixa eu ver aqui o que a pastora Ké está pensando. Pode fazer força, pode fazer o que for. Posso ficar olhando 12 horas para a pastora e eu não vou saber o que ela está pensando. Eu posso supor. Pela cara dela, ela deve pensar: esse homem bobo me olhando aí.
Eu acho que ele está se incomodando, eu estou tentando saber o que ela está pensando. Mas o salmista declara aqui, ó, de longe penetra os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Esquadrinha o meu andar. Ele te conhece até pelo jeito que você anda. O Isaciel anda diferente de mim. Eu estou falando de caminhar. Segundo a ciência, cada um tem um jeitinho de andar peculiar. Eu só estou falando essas coisas para você e eu podemos entender que coisa grandiosa é essa. Agora o versículo 4, ele me deixa extasiado. Olha o que diz: ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces toda. Como diz os norte-americanos, uau. Não é assim que sai? Uau, uau. Pare um pouco para pensar nisso. Pare um pouco para pensar nisso. E Deus já sabe até o que você vai pensar. Mas pare para pensar. A palavra que você nem falou, aquilo que eu nem preguei ainda, Ele já sabe que eu vou pregar. Porque ainda faltam alguns minutos para terminar a ministração. Mas Ele já sabe. Por isso o salmista diz: põe guarda na minha boca. Põe guarda na minha boca, Senhor. Por quê? Se o Senhor sabe o que eu vou falar, se eu vou falar não é algo que vai agradar ao Senhor, então não deixa que eu fale. É tremendo, amados. O Deus que me amou e que te amou. O Deus que entregou seu filho ali na cruz do Calvário. Versículo 5. Tu me cerca por detrás e por diante, e sobre mim põe a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é verdade. E sobremodo elevado, não o posso atingir. Isso é tremendo, né? O salmista, ele diz: eu não consigo atingir isso. Mas ele declarou. Ele não consegue atingir a grandiosidade dessa revelação, mas ele a teve. Dá para entender isso, amado? Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Esses versículos mostram para mim e para você que o nosso Deus, o único Senhor, não tem limites como nós. É um Deus ilimitado. A luz e as trevas para você tem diferença? A luz e a escuridão? Para Deus é a mesma coisa. E Ele não precisa daquele óculos de infravermelho. Então, meu amado, deixa eu falar algo para você. Não há possibilidade alguma de nós fugirmos dos olhos atentos de Deus. Não há nada, em lugar nenhum, onde eu e você possamos
nos esconder da presença dele. E isso é uma realidade, não é só para o crente, é para toda a humanidade. Ninguém pode e ninguém poderá se ausentar da presença de Deus. Porque Ele está observando as nossas vidas. Todos os dias, todas as horas, todos os minutos, todos os segundos. Ele está acompanhando. E principalmente, Ele está olhando para dentro de mim e para dentro de você. Jeremias 17:10 diz: Eu, Senhor, esquadrinho, analiso, examino o coração e provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Ele examina o coração. Ele nos analisa todos os dias. E isso para dar a mim e a você aquilo que nós merecemos, segundo o fruto das nossas ações. Por isso, deixa eu falar algo para você. Deus é um Deus temível. Eu vou falar de novo. Deus é um Deus temível. É preciso temer a Deus. É necessário temer a Deus. Gálatas 6, 7, 8 diz o seguinte, vamos lá. Vamos ler aqui o Novo Testamento também, né? Novo Testamento não, o Novo Testamento. As cartas, na verdade, né? Uma das cartas. Capítulo 6, versículo 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Colherá o quê? Colherá o quê? Vida eterna. Então, a nossa vida, a nossa conduta de vida aqui na terra, ela terá o seu salário, terá o seu prêmio. Seja ele ruim, ou seja ele bom. Por isso, é muito importante viver uma vida temendo a Deus. O temor, ele tem dois significados. E aqui nós começamos a liberar um ensino. Veja só. Primeiro, nós temos o temor como medo. Medo, receio, pavor, pânico, terror. Medo. Se você estiver de frente a um leão, você vai sentir o quê? Medo. Porque você tem medo que esse leão faça o quê com você? Te ataque, te despedace e por fim te devore. Eu ia falar algo, mas não vou falar. Vamos continuar. Então, medo. Segundo, temor, respeito, veneração, devoção, adoração, reverência, dar tributo, dar a honra merecida, obediência.
Esses dois aspectos. Agora a pergunta: com qual tipo de temor nós queremos desenvolver nosso relacionamento com Deus? Queremos o medo ou o respeito reverente como base desse relacionamento? Eu estou sem o relógio lá. Tem que ver aqui. Eu gostaria de terminar. Temos algumas coisas a dizer ainda. Começamos a falar do temor agora, mais especificamente. Então veja comigo lá, Êxodo 19. Vamos ver aqui um exemplo. Do versículo 1, vamos ver se nós conseguimos ler até o versículo 20 aí. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam ali, pois se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: tendes visto o que fiz aos egípcios? E como os levei sobre asas de águia e vos chamei a mim. Veja, deixa eu só parar aqui bem rápido. Deus tinha um propósito com o povo de Israel. E qual era esse propósito? Vos achegar a mim. Deus não queria aquele povo longe dele. Deus queria o povo perto dele. Melhor, com ele. Ele com o povo. Um relacionamento. Amém? Agora, pois, sede diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis... Eu vou ler algo que você tem ouvido muito aqui, Betel. Muito. É o propósito de Deus. Para Israel e para nós, porque isso está registrado no Novo Testamento também. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade particular dentre todos os povos. Porque toda a terra é minha. Vós me sereis reinos de sacerdotes e nação santa. São estas palavras que falarás aos filhos de Israel. Então ele ordena aqui, para nós pularmos um pouco, não lermos tudo. Ele então orienta a Moisés a santificar o povo, porque ele viria, né, manifestar-se perante o povo. Versículo 14. Moisés, tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo e lavaram as suas vestes. E disse ao povo: estáis prontos ao terceiro dia, e não vos chegueis à mulher. Ao amanhecer do terceiro dia, agora vai ouvindo, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. E sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava, e Deus respondia no trovão. Descendo o Senhor para o cimo do monte Sinai, chamou o Senhor a Moisés para o cimo do monte. Moisés subiu. Então aqui nós vemos uma cena, no mínimo, aterrorizante. Deus desce no monte Sinai, com trovões, com espessas nuvens, com um grande terremoto naquele lugar.
Eu quero que você entenda uma coisa. E observe. Deus chamou Moisés para o cimo do monte. Qual foi a atitude de Moisés? A palavra declara que Deus o chamou para o cimo do monte. Moisés subiu. Aleluias. Moisés subiu. Você quer subir? Se Deus te chama para o cimo do monte, você quer subir? Ou melhor, você subirá? Moisés subiu. 20, Êxodo 20, versículo 18 ao 21. Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clangor da trombeta. E o monte fumegava, e o povo observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: fala-nos tu, e te ouviremos. Porém, não fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: não temais. Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. O povo, quando observou toda aquela cena, o povo ficou de longe. O povo ficou com medo. Veja que Moisés fala dos dois temores aqui. Ele diz: não temais. Ele está dizendo: não tenham medo. Não tenham medo de Deus. Tem pessoas na igreja que estão vivendo num relacionamento de medo de Deus. Meu amado, minha amada, se você está desenvolvendo seu relacionamento com Deus, tendo base como medo, você não está tendo relacionamento nenhum com Deus. Você não está desenvolvendo nenhuma vida com Deus. Moisés diz: não tenham medo. Deus veio para vos provar, para que o seu temor... Moisés está dizendo o seguinte: Deus não se manifestou dessa forma para causar medo em vocês. Tudo isso que acabei ministrando e falando sobre que os olhos de Deus percorrem toda a terra, que o Senhor esquadrinha os nossos corações, que Ele sabe todas as coisas, até a palavra que não saiu da nossa boca, são dos nossos pensamentos. Não é para nós termos medo. É para nós termos em nosso coração o temor a Deus. É o que Moisés está dizendo: minha gente, não tenham medo. Vocês não perceberam que eu subi? Eu estou vivo. Deus não me matou. Não é isso que Ele quer. Deus quer ter um relacionamento com vocês, como Ele tem comigo, ou como eu tenho com Ele. Nós ouvimos aqui que Deus chamava Moisés de amigo, falava com ele como alguém fala ao seu amigo. E esse era um projeto, um propósito de Deus, não só para Moisés, mas para todo o povo de Israel. Mas o povo ficou de longe, porque Deus não fale conosco, porque nós vamos morrer. Nós precisamos de uma mudança de mente, aquela que está lá em Romanos 12. Nós precisamos de uma renovação de mente, de que Deus não se revelou a mim e a você
para ser um Deus que deve ser temido no sentido de que nós tenhamos medo dele. Ah, porque se eu não fizer isso ou não fizer aquilo, Deus vai pesar a mão. Porque se eu não fizer isso ou aquilo, as coisas vão dar errado na minha vida. Se eu não fizer isso, amados, se nós servimos a Deus com medo de sermos lançados no lago do fogo, nós seremos lançados no lago do fogo. Nós temos que falar a verdade aqui. Se você serve a Deus por medo, está errado. A recompensa no final talvez não seja a que você esteja esperando. Esse povo aqui não queria se achegar a Deus. E Moisés falou: minha gente, falando em minhas palavras assim, né? Desse jeito. Ele não veio para causar medo, mas ele veio para que vocês entendam que ele é o Senhor Todo-Poderoso, o Deus das leis, que vocês, eu e vocês, precisamos obedecer, para que o respeito a ele, respeito reverente a ele, esteja em seu coração. Não para que vocês tenham medo, mas que vocês tenham devoção, adoração, honra e obediência a ele. Aleluias. Porque a depender, amados, da base que nós colocamos como no nosso base, como colocarmos a base que nós colocarmos no nosso relacionamento com Deus, nós teremos atitudes diferentes e também recompensas diferentes. Nós vemos no Êxodo 32, nós não vamos ler, o tempo já está bem curto, o tempo está me segurando aqui. No Êxodo 32, depois você pode ler, do versículo 1 ao 7, quando Moisés sobe ao Monte Sinai para receber as leis, Moisés demora lá. E o que o povo faz? Chama Arão, diz assim: Arão, quanto a esse Moisés que subiu o monte não desceu mais? Nós não sabemos o que aconteceu com ele. De repente ele ficou lá, morreu. Esse Deus aí deve ter matado ele. E o que esse povo faz, minha gente? O que o Senhor disse lá no primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. Mas na primeira ausência longa de Moisés, o que o povo faz? Arão, levanta-nos deuses. E Deus chega para Moisés e diz assim: Moisés, desce. E o que me chama a atenção, leia lá, ele diz assim: porque o povo tão rapidamente se desviou. Foi rápido. Tão rapidamente se desviou. E qual foi a recompensa que esse povo teve? De ter medo de Deus. Qual foi a recompensa deles? Alguém se arrisca a dizer? Morreram todos no deserto. Não entraram na terra prometida. Será que isso lança luz para nós hoje? Eu quero entrar na terra prometida. Eu quero estar na Nova Jerusalém. Eu vou ter que parar por aqui. Nós vamos ver uns capítulos à frente de Êxodo. E daquela
geração que saiu com Moisés, de 20 anos para cima, que saiu com Moisés do Egito. Só Josué e Caleb entraram, porque perseveraram em seguir o Senhor. Josué e Caleb não tinham medo de Deus. Eles tinham temor. Toda vez que Moisés ia na tenda, a tenda da congregação, para ter um encontro com o Senhor, quem estava junto com ele lá? Josué. E quando Moisés ia embora, Josué ficava lá. Amados, nós precisamos desenvolver a nossa vida, nosso relacionamento com Deus, tendo como base o temor. Porque o temor é o princípio da sabedoria. Provérbios 9 e 10. Mas eu vou ficar por aqui. Amém? Essa palavra fique no seu coração. Creio que muitas coisas boas o Senhor vai trazer às nossas vidas, para nos colocar alinhados com o coração de Deus. Amém? Despertar do amor. Porque temor a Deus não é ter medo de Deus. Temer a Deus é amá-lo acima de todas as coisas. O temor é amor. É amar a Deus. Amém? Glória a Deus. Nós estamos nessa noite celebrando a ceia do Senhor, e é o que nós vamos fazer agora. Eu gostaria que você se colocasse de pé. Nós vamos estar celebrando a ceia do Senhor nesse momento.